vocês que é uma imensa alegria receber a todos aqui nessa live da CEPA Brasil. É muito gostoso a gente ver os nossos companheiros do Brasil, do Uruguai, da Venezuela aqui presentes, para que a gente possa ter uma tarde agradável de reflexão sobre um livro importante aí que o nosso amigo Elias Moraes lançou, né? Não é o mais recente livro dele, que ele já lançou um outro, né? Mas é o primeiro livro, se não me engano, né, Elias? Não é o primeiro sobre esse tema. É o primeiro sobre esse tema. Sobre esse tema, exato. Cujo tema é Contextualizando Kardec do século XIX ao século XXI. Então, é com muita alegria que recebemos a todos, que tenhamos aqui uma tarde de reflexão, que eu tenho certeza que vai ser bastante produtiva. Eu vou passar, na sequência, para a nossa querida Rita, né, que é a nossa Rita que nos ajuda tanto, que ela vai passar a apresentação artística. E quem vai coordenar a atividade com vocês vai ser a Alcione, que é a vice-presidenta da CEPA Brasil. E quero, de novo, agradecer a presença de todos, tá? É muito importante essa presença para que o evento fique bacana para todos nós. Bom, então, Rita, fique à vontade, então, para colocar nossa apresentação artística. Mencionar o sentido da apresentação, que é aquela do Congresso, certo? Então, não, desculpa, eu estou confundindo. Eu estou ficando velho, desculpa. Sigamos, Rita. Sim. Sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor. Enquanto a chama arder, todo dia te ver passar, tudo viver ao teu lado com o arco da promessa do azul pintado pra durar. Abelha fazendo mel, vale o tempo que não voou. A estrela caiu do céu, o pedido que se pensou, o destino que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Todo dia de viver para ser o que for e ser tudo. Sim, todo amor é sagrado e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. No inverno te proteger, no verão sair pra pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, pra na chuva dançar e andar juntos.
sonho que se cumpriu, de sentir seu calor e ser todo. Sim, todo amor é sagrado. 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 Muito bom. Obrigado, Rita, pela apresentação. E eu passo, então, a palavra para a Alcione, que é a nossa vice-presidenta, nossa querida vice-presidenta, que também é uma pessoa especial, que está nessa caminhada com a gente, que vai coordenar essa atividade da tarde. Fique à vontade. Pode falar, Rita. Liga o som. Eu só queria explicar para o pessoal de fora, porque antes eu acho que estava todo mundo como no português. Sim, pode falar em espanhol. Lo único que yo quiero explicar es que los amigos que son de Uruguay, Venezuela y de por aquí al lado, que hagan el favor de elegir el idioma en español para que puedan escuchar toda la actividad en dicho idioma. Si me haces este favor, gracias. Falta só apareceu. Agora sim, agora sim. O globito. Podemos? Muito bem. Agradecer a todos a presença. Estou muito feliz de estarmos todos juntos e muito feliz da presença do Elias aqui com a gente. Primeiro que é uma pessoa muito querida, que eu gosto demais, e depois porque o livro é maravilhoso, e estou bem feliz que vai dar certo da gente conversar sobre ele aqui hoje. Cumprindo, né, os trâmites, vamos lá ao currículo. Elias Inácio de Moraes, sociólogo, colaborador da Fraternidade Espírita, situada na periferia de Goiânia, Goiás, da AEFOS, Associação Espírita de Pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, e da FEGON, Federação Espírita do Estado de Goiás. Então, gente, só num parênteses, vejam que o Elias está conosco na CEPA, na Federação, na Fraternidade, ele é muito polivalente. Ele sempre atuou em atividades com crianças e adolescentes, cooperando em projetos educacionais espíritas e como palestrante e escritor espírita. Publicou, mais recentemente, o livro que nós vamos conversar hoje, que é Contextualizando Kardec, do século XIX ao XXI, e o mais novo membro da família, o livro O Processo Mediúnico, Possibilidades e Limites na Produção do Conhecimento Espírita. Ele me passou esse currículo, mas eu não posso deixar de citar uma coisa muito importante, que Elias é marido de Iracilda, uma pessoa maravilhosa, que nos ajuda nessa compra de livro. Ela faz qualquer coisa para nos ajudar, para entregar, para ver como pode facilitar a nossa vida. Então, Elias, transmita o nosso beijo, o nosso abraço para ela. Seja muitíssimo bem-vindo, muito obrigada por
por você aceitar nossos convites. E você tem 40 minutos para falar um pouquinho desse livro maravilhoso. Muito obrigada. Muito obrigado, Alcione, graças, amigos. E vamos, então, ao nosso papo. Alcione, Iracilda é a diretora administrativa e financeira da associação, né? E aí acaba que ela fica com esse trabalho pela associação que publicou o livro, né? Então, assim, que boa lembrança, muito obrigado. Eu vou compartilhar com vocês algumas imagens que eu penso que elas nos ajudam a, a sentir um pouco o que nós vamos dizer para não ficar só no cognitivo, né? Quando a gente fala de contextualizar Kardec, eu queria começar trazendo algumas questões que já são conhecidas de todos. Nos anos 80, Salomão Ben Shai está conosco, ele viveu essa experiência, quando se levantou a discussão de alguns conceitos de Kardec que precisariam ser revistos naquela época, houve um grande abalo no movimento espírita e muitas pessoas falavam, como assim? Como rever, reler a obra kardeciana para os tempos de hoje? E havia aquela ideia, e ainda há ainda hoje aquela ideia, mas a obra espírita ela é atemporal, né? Os ensinos dos espíritos são atemporais. Então, tudo isso vem, ao longo desses anos, sendo assim, um assunto silenciado no meio espírita. E agora, recentemente, nós estamos tendo um acirramento dessa discussão, porque um grupo aqui da Bahia também resolveu discutir algumas questões e trazer uma rediscussão de algumas ideias que estão contidas na obra da kardeciana e que, ao olhar de hoje, né, num acordo que foi feito até no ambiente da Justiça, no Ministério Público Federal, entendeu-se que aquelas abordagens, aqueles argumentos, à luz do entendimento de hoje, precisam ser melhor pensados, porque eles trazem embutido alguns elementos que hoje são considerados racistas, embora fossem argumentos corriqueiros na época de Kardec. Peço desculpa, porque na rua está passando um carro barulhento aqui, então, se afetar, perdão. Então, essa questão ela sempre retorna, e retornou com força agora, porque esse grupo achou por bem publicar uma das edições que já está em domínio público, no caso a tradução do Guilherme Ribeiro, com notas, com quadros, né, nesses trechos que foram objeto do acordo junto com o Ministério Público, colocando que seria uma leitura condizente com o entendimento científico de hoje. E isso aí tem dado um reboliço danado no meio espírita. Então, mostra o quanto nós realmente precisamos contextualizar a nossa leitura da obra kardeciana para que a gente supere esses conflitos que existem no nosso meio, ou pelo menos tenha respostas consistentes para tudo isso. E o meu estudo, ele é um estudo que vem, eu sou espírita de berço, então, ao longo de toda a minha vida, essas questões foram se acumulando, e eu pude me dedicar a um estudo mais cuidadoso recentemente, que eu fiz questão de me aposentar um pouco mais cedo para que eu pudesse me dedicar ao estudo desses temas que são, para mim, relevantes, né? E dos últimos 10 anos, portanto, eu venho tentando estruturar as dúvidas que eu tinha, fui reler toda a obra de Kardec, fui reler muita da literatura da época, fui tentar compreender os pensadores da sua época, entender as principais polêmicas que foram colocadas naquela época, né? O próprio Faraday fez pesquisas para contestar Kardec, fui tentar entender a pesquisa feita pelo Faraday e entender o espírito da época. E quando a gente começa a voltar no espírito da época, as coisas começam a clarear, e a gente começa a perceber, e aí eu acho que essas imagens que eu tenho aqui vão nos ajudar a perceber, né? A gente estava num outro tempo, uma outra sociedade, onde a própria tecnologia era muito diferente do que nós temos hoje. Os próprios conceitos, a gente ouve expressões, por exemplo, como magnetismo,
né? E a gente percebe, por exemplo, que naquela época existia uma outra lógica em torno desse conceito, um outro movimento, que era o movimento baseado nos estudos do Mesmer. Então, haviam sociedades que estudavam o chamado magnetismo animal. Então, era um outro mundo, né? Um mundo movido a carruagens. Tá? O trem de ferro foi a grande novidade que Kardec usou, estreou para sua viagem de 1862, portanto, sobre as novíssimas e muito velozes locomotivas que caminhavam a incrível velocidade de 60 quilômetros por hora. Algo inimaginável naquela época, né? Naquele ano de 1860, foi também quando se passou o primeiro cabo telegráfico ligando Paris a Londres, no que era um feito semelhante ao WhatsApp, ao que o WhatsApp é para nós hoje, porque possibilitou integrar dois importantes centros culturais e financeiros da época por meio do telégrafo. Então, assim, havia toda uma revolução em curso, uma revolução tecnológica em curso, e quando a gente vai lendo a obra kardeciana, a gente percebe esse espírito presente. Não só a obra kardeciana, como todos os pensadores da época, quando nós lemos o próprio Hegel, que influenciou muito o pensamento daquela época, né? Nós vemos que havia esse estado de euforia com relação aos avanços tecnológicos que a sociedade europeia estava conseguindo consolidar a partir da Revolução Industrial. Então, tudo isso criava um clima de novidade, um clima de progresso. A própria palavra progresso tinha um significado muito específico, porque estava associada ao progresso tecnológico, estava associada a uma compreensão de civilização que tinha como pano de fundo todo esse avanço tecnológico, e nós tivemos, inclusive, um grande evento comercial que chamou a atenção do mundo inteiro, porque Paris promoveu uma grande feira onde tiveram representantes dos mais variados locais do planeta, e foi um mês de evento, um evento muito bem estruturado, muito bem planejado, que promoveu uma integração em nível, como se pensava, em nível mundial, de todos os povos desenvolvidos, como se entendia, inclusive entendendo-se que havia alguns que estavam mais adiantados e outros que estavam mais atrasados. Daí, os nossos cientistas sociais do século XX cunharem o termo eurocentrismo, que traduz aquela crença que era vigente de que a Europa era o centro do mundo, como era o centro financeiro, o centro cultural, né? Mas numa perspectiva que eles entendiam que poderiam exportar para o mundo inteiro aquele modelo de sociedade que, na visão deles, estava sendo muito bem sucedido, né? Então, quando a gente situa e percebe esse contexto, a gente, às vezes, também perde a noção de que, naquele tempo também, essa era a mesma Europa que escravizava povos africanos e que os vendiam como objetos, como mercadoria, aliás, que capturava, né? Às vezes comprava capturados como animais e vendia seres humanos na costa da América do Norte, na costa da América do Sul, ali na América Central, e até em outras regiões que a gente sabe que nós fomos os maiores demandantes desse mercado, mas ele de certo modo, teve alguns prolongamentos não bem-sucedidos, mas não se limitou a nós. Então, nós tivemos esse processo que também era conduzido pelos países europeus, e que, às vezes, a gente não percebe que há aí uma importante indagação a respeito dos conceitos de civilização, a respeito do conceito de progresso, né? A própria ideia de evolução moral de uma sociedade também precisa ser analisada à luz dessas contradições. Para esses povos, portanto, os africanos eram passíveis de serem escravizados por serem primitivos, e era assim que se pensava, né? E haviam outros povos primitivos, que eram os indígenas americanos,
num total desconhecimento de que esses povos tinham já grandes avanços em arquitetura, em agricultura, em pecuária, em astronomia, inclusive. Então, o que se imaginava desses povos é que eram povos primitivos, selvagens, e que, portanto, eram povos que eram passíveis de serem escravizados para fornecerem mão de obra para as grandes demandas que a sociedade europeia, portanto, apresentava. Com relação a países como China e Índia, eram países de uma cultura exuberante, mas também eram atrasados porque não haviam desenvolvido aquela tecnologia específica, como o caso dos motores a vapor. E aí eu gosto de tecer uma pequena ironia, né? E, sobretudo, não tinham armas tão poderosas e letais quanto os europeus. E, uma vez subjugados militarmente, poderiam também ser subjugados economicamente e daí serem subjugados culturalmente. Portanto, eram considerados atrasados em relação ao povo europeu, porque não conseguiram resistir à invasão das suas forças armadas. E então tudo isso era pano de fundo naquele momento. E as mudanças que se observam de lá para cá são imensas, são imensas. Tanto que o povo que era considerado atrasado, que era o povo europeu, né, quando nós vamos ver o estado, que era o povo chinês, quando nós vamos ver o estado em que eles estão hoje, eles estão disputando com os Estados Unidos a liderança econômica do planeta Terra, eles estão disputando a liderança tecnológica e, inclusive, militar, né? Então, nós sabemos que hoje, se essa expressão povos atrasados for utilizada em relação à China, nós vamos poder ser chamados de ignorantes. Significa que nós estamos totalmente alheios ao que tem acontecido no mundo em termos de desenvolvimento tecnológico. Tudo isso, portanto, nós precisamos estar conscientes de tudo isso para a gente fazer uma leitura adequada do texto kardeciano. Até porque, e nessa outra imagem, nós temos um outro elemento que também, à época, era considerado revolucionário. Esse telescópio foi inaugurado em 1848, o Leviatã, e era uma grande revolução, porque ele tinha uma lente nunca antes imaginada, de 1,82 m de diâmetro. Isso era algo inconcebível para as antigas lunetas, né, que tinham lentes, quando muito, aí de 12, 15 centímetros. Né? Então, alguém que teve a ideia de fazer um telescópio imenso, que pensou assim, olha, nós vamos captar agora de tudo que tem no universo. Né? Me parece até que na época, se alguém puder, tem mais informações, se não me engano, até já tinham feito alguma coisa próximo de 50 centímetros. Tá? Mas aqui nós tínhamos o Leviatã com um poder inimaginável, de 1,82 m de diâmetro. Isso foi festejado pela astronomia da época, e com o Leviatã foi possível começar a observar melhor aquelas imagens que eram até então extremamente difusas, das chamadas na época nebulosas, que eram objetos muito diferentes que se podia observar no espaço de maneira muito precária com as lunetas de então. O Leviatã trouxe imagens nítidas das nebulosas que só bem depois se descobriu não serem propriamente nebulosas, mas serem galáxias. Por isso, nós vamos perceber que a obra kardeciana não traz o conceito de galáxias, que é um conceito que só surge mais tarde, quando foi possível promover observações mais acuradas com telescópios ainda mais poderosos que o Leviatã. E hoje nós sabemos que telescópio para nós tem outro conceito. Né? Nós temos esse telescópio que fica no Chile, né? No Monte Palomar, acho que é isso mesmo, e que são 60 antenas de 6 metros de diâmetro colocadas para funcionar sincronizadamente. E todas elas captando o mesmo sinal e juntando tudo isso através de sofisticados programas de computador para produzirem uma única imagem. Então, o poder de alcance de um telescópio desse é inimaginável.
Nós tivemos recentemente a perda do telescópio do Monte Arecibo, que tinha 500 metros de diâmetro de lente, na verdade, uma antena, né? Uma antena colocada no meio das montanhas. E hoje nós temos, além de termos o Hubble, que está colocado no espaço com uma capacidade muito maior de captação de imagens, porque ele também não tem o problema da atmosfera como obstáculo, nós temos mais recentemente o James Webb, que está à direita da tela dos senhores e provavelmente está coberto pela imagem do nosso rosto, né? O James Webb, que tem uma antena que é banhada a ouro para possibilitar melhor captação do que vem do espaço em termos de ondas de rádio e que ele transforma tudo isso em sinal e em imagem depois, e que tem nos oferecido imagens belíssimas, inimagináveis até então. Então, a diferença entre os recursos de hoje e aqueles recursos da época de Kardec são monstruosas. O que isso impactou no conhecimento da astronomia, da astrofísica e da própria física é inimaginável. E a gente fica lendo Kardec 160 anos depois, sem considerar essas questões, eu diria que é, no mínimo, ingênuo da nossa parte. E aí eu quero, então, começar a conversar exatamente a respeito dessa questão de como contextualizar Kardec, para a gente tirar alguns mitos que nós construímos no nosso entendimento. Ainda hoje, na Fraternidade Espírita, a gente conversando sobre... Nós vamos estudar lá aquelas questões que o Ministério Público apontou como apresentando conteúdos racistas ou preconceituosos, e nós vamos reestudar essas questões na Fraternidade num momento que é exclusivo nosso dos colegas colaboradores. E a gente conversando, e uma colega falou, mas escuta, a obra de Kardec não foi escrita pelos espíritos de luz? Eu achei interessante a pergunta dela, porque isso existe no nosso imaginário. Esse é um dos mitos que se criou em torno da obra de Kardec, porque, como ele diz que é o ensino dos espíritos superiores, a gente criou uma viagem a respeito do que são espíritos superiores. Espíritos superiores, para Allan Kardec, tem um significado bem mais modesto do que aquele que nós lhe atribuímos. Ele considera espíritos superiores, e coloca isso com muita clareza na Revista Espírita, aqueles espíritos numa condição intelectual e moral, à luz daquela moral cristã católica europeia, aqueles que estariam acima da média da humanidade. Então, ele não está falando de espíritos iluminados, transcendentes, dotados de total compreensão da verdade. Esse conceito fomos nós que construímos depois. Ele não encontra respaldo na obra kardeciana. Tanto que, quando nós compulsamos os livros de Kardec, vamos fazendo um paralelo entre Revista Espírita e os livros que depois ele publicava, nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, na segunda edição, tem questões que foram respondidas pelo espírito de um ateu, um médico ateu que desencarnou naqueles dias, o Dr. Xavier, e que, tendo evocado esse espírito na sociedade parisiense, Kardec entreteve com ele um interessante diálogo e obteve respostas muito pertinentes e muito interessantes, que, inclusive, o ajudaram a reformular a sua concepção a respeito do nascimento, do retorno do espírito à vida corporal. E ele coloca essas respostas desse espírito, Dr. Xavier, portanto, um ateu, e que, evocado após a morte, disse não estar ainda plenamente convencido da existência de Deus, e esse espírito tem questões dele no Livro dos Espíritos. A gente, às vezes, não se atenta para isso. Há uma questão também que traz um caso de uma evocação que ele fez ao espírito de uma médium da sociedade parisiense, a senhora Schutz, e que eles combinam um experimento, pedem que ela fique em casa, e eles fazem uma evocação à distância para ver se seria possível que o espírito dela se manifestasse na sociedade parisiense, ela estando em casa. E eles conseguem êxito nesse experimento, e do diálogo que tem com essa senhora em estado de deslocamento
um deslocamento, a gente falaria hoje um desdobramento espiritual, nessa condição, ela fala que se sente como um espírito, como um balão amarrado a um poste. Kardec acha essa imagem tão interessante que usa ela para compor uma resposta no Livro dos Espíritos. Então, essa ideia de que foi escrita pelos espíritos superiores, convém a gente tirar um pouco de magia que nós colocamos por nossa conta e retomarmos o entendimento de Kardec nesse sentido. Espíritos sábios, nem por isso fora das condições terrenas. Nós sabemos muito bem das contradições vividas pelo espírito de Agostinho de Hipona, a quem ele apresenta como Santo Agostinho para agradar o povo católico do seu tempo, talvez, né? Nós sabemos das contradições do rei Luís IX, que liderou 2 expedições das Cruzadas e que morreu na segunda delas, e que teve um puxão de orelha pelo Papa Clemente, se não me engano, à época dele, que, por ser muito severo com os seus súditos, ele era muito católico e exigia total obediência às ideias católicas por parte dos seus súditos. Então, nós sabemos que é o nosso São Luís, né? Então, nós observamos que são espíritos que estão numa condição superior à mediana do nosso tempo, mas nem por isso libertos totalmente das contradições da vida terrena. Portanto, não significa que o que eles escreveram seja a tradução de uma verdade absoluta no sentido platônico, daquela verdade que só os espíritos puros teriam acesso e que eles revelariam para nós dentro de uma terceira revelação de Deus para a humanidade, que foi a tradução que nós fizemos, portanto, do que Kardec escreveu para os dias de hoje. Para nós, para muitos de nós, a obra kardeciana foi supervisionada pelo Espírito da Verdade. Kardec diz isso. Ele diz isso na primeira edição, e foi daí que eu tirei meu primeiro insight, que eu falei assim, peraí, como assim, né? Kardec diz que a primeira edição foi supervisionada pelo Espírito da Verdade, para que não tivesse ali nada que não fosse expressão do pensamento deles. Aí depois ele chega à conclusão que o que ele apresentou a respeito do retorno do espírito à vida corporal estava equivocado. Onde é que o Espírito da Verdade estava que não percebeu esse equívoco, né? Ele muda totalmente a abordagem a respeito da desencarnação, de como se dá a desencarnação. Ele descobre que o que ele havia colocado na primeira edição não estava de acordo com o que ele estava observando nas novas manifestações, muda também isso. Então, Kardec fez várias mudanças, inclusive com relação ao modo de tratar os próprios espíritos, que ele agrega ao nome deles o título de santo atribuído pela Igreja Católica. Então, como assim supervisionada pelo Espírito da Verdade? Foi a pergunta que eu me fiz. E aí eu me perguntei, e eu mesmo me respondi, será que eu não estou? E aí eu estendo, né? Será que nós não entendemos de maneira equivocada essa supervisão a que Kardec se refere? Porque, para ele, talvez, essa supervisão tenha um significado bem menos ambicioso do que o significado que nós lhe atribuímos, de, portanto, ser uma supervisão que não deixasse passar nada que não fosse absolutamente verdadeiro e inquestionável. Não é esse o sentido que Kardec atribui, tanto que ele próprio, em A Gênese, vai dizer que se algum dia a ciência deixar claro que nós estamos equivocados em algum ponto, que mudamos nós, enquanto espiritismo, sem a menor preocupação. Porque, da maneira que nós interpretamos, nós estávamos, talvez, criando uma nova infalibilidade papal, só que agora em torno da obra de Allan Kardec. Então, são reflexões que eu fui coletando, não tinha a menor pretensão de escrever esse livro, quando eu comecei a estudar isso, né? Mas fui percebendo esses elementos. E como eu tenho o hábito de ler anotando, as minhas anotações foram ficando muito extensas, né? Eu já tinha um arquivo grande, extenso, de muitas anotações. Eu achava essas anotações muito interessantes, muito importantes, para que eu as destruísse. Então, eu fui juntando comigo. Aí, depois, outras questões que vieram à tona. Hoje nós temos, a linguagem ela mudou ao longo desses 160 anos, mudou profundamente. Os conceitos sofreram mudança, os significados de algumas expressões
sofreram mudança, e eu trago alguns exemplos. Magnetismo. Magnetismo era uma palavra que tinha uma dupla corrente de pesquisa em torno dessa palavra, porque ela significava uma atração à distância, né? Uma força que exercia uma forma de influência à distância. Então, entendia-se que existia um magnetismo, que era aquele magnetismo mineral, da magnetita, aquela pedra encontrada lá na Grécia, e que ela atraía metais ferrosos, né? Então, existia esse magnetismo, que era uma atração puramente material e física entre objetos inanimados. Existia outra forma de magnetismo, que era o magnetismo animal, que era uma atração que era exercida provavelmente pela mente, pelas mentes, e que alguém poderia exercer sobre uma outra pessoa essa influência à distância, às vezes com o uso da mão, às vezes diretamente pela mente. Era o magnetismo, portanto, animal. Esses conceitos, eles estavam em plena ebulição na época de Kardec. E eles foram se consolidando, inclusive, pelas experiências do Faraday, né, que foi constatando que o magnetismo, esse magnetismo físico a que eles se referiam, também poderia ser provocada por uma corrente elétrica em movimento, né? E aí isso começa a abrir um outro campo de pesquisa, de tal modo que o termo magnetismo animal passa a perder o significado. Quando a gente estuda os pesquisadores que vieram logo em seguida a Kardec, né, Kardec, no tempo dele, isso já estava acontecendo, o termo hipnotismo ou hipnose já começou a ser usado enquanto Kardec era vivo, e ele vai se consolidando e ganhando espaço com Gabriel Delany, com Ernesto Bolzano, com Charles Richer, com Aksakov. Então, esses pesquisadores já começam a abandonar essa expressão magnetismo, ou pelo menos a fazer uma substituição gradativa por outras expressões que hoje nós conhecemos: telepatia, hipnose, influência mental, né? E por incrível que pareça, nós vemos até hoje Centro Espírita ministrando passe magnético. Uma vez um colega que era da área de física falou: Elias, me explica esse negócio de passe magnético. Como é que é isso? E eu fui tentar explicar para ele, né? Como é que a gente explica isso para ele? Fala: colega, olha, isso é porque o pessoal ainda usa expressão que era daquela época. Hoje eu sei que no meio científico isso não existe. Essa expressão não faz sentido. Mas no meio espírita ela ainda é utilizada e há até uma certa resistência em abrir mão desses termos, porque foram termos cunhados, e não, na verdade, nem foram cunhados, né, gente? Por Allan Kardec, né? Na verdade, Kardec usava uma linguagem da sua época para referir-se a esses fenômenos. Nada mais que isso, e a linguagem mudou. Outro exemplo é fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, há quem pense que é uma expressão trazida pelos espíritos. Não, isso não é verdade. A expressão fluido cósmico universal também já existia entre os vitalistas franceses, né? Ela foi muito usada pelo Mesmer, e ela vinha daquela ideia antiga do éter universal, lá ainda da Grécia Antiga, quando se imaginava que existia uma substância que preenchia todo o cosmos e que, por isso, permitia determinados fenômenos que, sem a existência dessa substância, ficava difícil se explicar. Então, a ideia do fluido cósmico universal já era uma evolução da ideia de éter da filosofia grega antiga, e que era mais corrente, mais usada, portanto, no tempo de Kardec. Daí o seu uso pelos médiuns, pelos espíritos, pelo próprio Allan Kardec, pelos escritores da época. Mas não é um termo que os espíritos trouxeram como uma revelação espiritual, como muitos colegas nossos querem fazer entender ainda hoje. E hoje, até eu fico pensando, qual o termo que a gente usaria hoje? É complicado, porque nós não temos, as palavras não surgem por substituição umas às outras, os conceitos vão mudando. Hoje, algo que pode ter a ver é o conceito de energia naquela concepção do Einstein, né? De energia eletromagnética que está irradiada o tempo todo por todo o universo. Então, talvez a energia eletromagnética, talvez, e aí há especulações, há quem fale da possibilidade do bóson de Higgs, e aí surgem especulações que eu não vou entrar nesse terreno, até porque eu não sou físico, eu tenho uma formação básica em física da minha juventude,
que eu não pude concluir, mas eu não vou entrar nessa discussão. O fato é que, quando nós lemos na obra kardeciana esse conceito, ele está se referindo a essas ideias. E nós temos que ter tranquilidade de trazer isso para o nosso tempo hoje e nos perguntarmos quais os conceitos que poderiam ser substitutos hoje. Em particular, aquela equação einsteiniana, energia é igual massa vezes o quadrado da luz, parece referir-se a essa mesma ideia, não ao mesmo elemento, porque nem se pensava nesse elemento na Grécia Antiga. A outra expressão que eu trouxe como exemplo é fluido vital. Fluido vital também é um termo usado pelos vitalistas franceses, bem antes de Kardec, e do qual Kardec faz uso, Mesmer fazia, os escritores da época faziam uso, e os espíritos com os médiuns também faziam uso, para referir-se, né, àquele fluido vital que Aristóteles, quando discutiu ainda lá no seu De Anima, né, o seu famoso tratado sobre a alma, ele falava desse fluido vital que seria algo que promove a manifestação da vida e que hoje talvez fosse muito mais consistente falarmos em vitalidade, que seria mais ou menos o termo que traduz o pensamento por trás dessa ideia. Então, 160 anos depois, a gente percebe que ainda há um certo apego à linguagem kardeciana, quando a própria linguagem sofreu mudanças. Quando a gente vai percebendo tudo isso, aí então, daí e aqui agora eu peço a vocês licença para apresentar um elemento que é do início do meu livro, né? Eu pego essas citações de Kardec quando ele diz que as ideias religiosas, longe de... e aqui agora tampou aqui para mim, deixa eu só pegar aqui de outro local que fica mais fácil para mim. Ele diz, tampa de qualquer maneira, né? Que é longe de ficarem congeladas no tempo, né? De perder alguma coisa, elas se engrandecem caminhando de par com a ciência. Tá? Então, Kardec imaginava um espiritismo que caminhasse, ele usa essa expressão na Gênese, lado a lado com a ciência. Né? Há um outro momento na Revista Espírita, se não me engano, que ele fala de braços dados com a ciência. Kardec pensa no espiritismo, e ele traduz isso logo no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele pensa um espiritismo que seria uma aliança entre a ciência e a religião. Né? Ou seja, traduzindo melhor para os nossos termos, que seria uma aliança entre a ciência e a nossa busca de espiritualidade. Então, é esse a leitura que eu faço, e aí sou eu quem faz essa leitura, né? A leitura que eu faço da proposta kardeciana é de que o espiritismo teria esse viés. Por mais que ele depois fale também num corpo doutrinário, de implicações morais e etc., mas era com base nessa união entre ciência e espiritualidade. Ele diz também, caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Eu citei isso há pouco. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, o espiritismo a aceitará. É esse o pensamento de Kardec. Se a religião se nega a avançar com a ciência, a ciência avançará sozinha. Então, eu uso isso como ponto de partida, porque eu entendo que, e aí eu vou trazer para a nossa tradição cristã, para a nossa tradição judaico-cristã, né? Kardec tinha a pretensão de que o espiritismo fosse universalista e não estivesse preso a nenhuma tradição espiritual específica, mas ele percebe que fazer isso dentro da França não seria fácil. Ele, talvez até refletindo sobre isso, cria uma vinculação entre o espiritismo e o cristianismo, que na intenção de mostrar que o espiritismo ele é um prolongamento da ideia cristã. E aí eu acho que é interessante a gente, então, pensando nessa lógica, voltar a uma expressão que é atribuída a Jesus no Evangelho de João, que seria: conhecereis a verdade vos libertará. Eu penso que ela se aplica inteiramente a esse momento que nós estamos vivendo, porque se nós não formos capazes de compreender melhor a ideia espírita de acordo com a proposta kardeciana, a gente termina refém
de fanatismo religioso, a gente termina refém de dogmatismo doutrinário, a gente termina refém de uma série de posturas que, com certeza, não são aquelas que Kardec imaginava para as pessoas que abraçassem o Espiritismo na condição de seus continuadores. Então, eu trago essas reflexões e, a partir daí, eu abro o nosso diálogo para que a gente possa conversar a respeito. E eu espero que... Aliás, ainda hoje eu estava vendo um vídeo, Eduardo Marinho, para os colegas que são de fora do Brasil, hoje ele é um senhor, né? Mas ele, quando jovem ainda, ele filho de militares e vivendo muito conflito em função conflito existencial, ideológico, ele decide abandonar sua casa e sair para o mundo como artista de rua. E ele foi viver como artista de rua. E nessa experiência como artista de rua, ele tinha uma base de leitura, uma formação muito boa, ele pôde ampliar sua visão de mundo, seu olhar sobre a realidade, e foi descoberto quando alguém percebeu que ele tinha uma sabedoria muito rica acumulada, embora vivendo na rua, dentro de um carro velho que ele organizou para ser o seu ateliê artístico. E Eduardo Marinho, um belo dia, ele conta que um belo dia estava meio angustiado, meio com problemas já com dificuldades financeiras, filho para cuidar, e como morador de rua, a gente sabe que a situação é muito desafiadora. E Eduardo Marinho, então, ali sentado num banco da praça, ele esbarra o pé em alguma coisa de papel. Ele né, sentiu aquilo sob a areia, fuçou com o dedo, viu que tinha ali um livro, né, meio que enterrado pela areia. Ele achou aquilo e falou: o que é isso? Né? E tirou aquele livro ali da areia, e, por coincidência, era o Livro dos Espíritos. E ele começou a folhear o Livro dos Espíritos, ele conta isso numa entrevista que ele concedeu, começou a folhear o Livro dos Espíritos, e ele na expressão, né, dele, usando os palavrões habituais de quem vive na rua, ele, caraca, né, ele usa alguns outros que eu não vou compartilhar aqui, não, preservando algum pudor que algumas pessoas podem entender, mas ele diz: está aqui a resposta de tudo que eu conversava com minha mãe. Está aqui, olha, e ele fica encantado com o Livro dos Espíritos. Então, assim, eu entendo que ali nós temos um manancial de sabedoria que é muito rico, e que nós temos que ter o cuidado de zelar com muito carinho disso, sabe, não permitindo que o dogmatismo nos enrijeça, não permitindo que o apego a ideias, sabe, nos impeça de dar continuidade àquele trabalho que Kardec propôs 160 anos atrás e que está muito bem traduzido nesse propósito, sabe, de aliança, de unir ciência e espiritualidade para que as pessoas, para que o nosso mundo não fique refém do enrijecimento científico, do dogmatismo científico, e, ao mesmo tempo, também não nos tornemos reféns do fanatismo religioso, que é o outro lado, a espiritualidade se distancia da ciência. Então, eu penso que o que Kardec propunha era esse equilíbrio entre esses dois campos de reflexão, de conhecimento, para que a gente possa caminhar de maneira segura e oferecer ao mundo experiências, e quando eu falo mundo também, eu estou relativizando, aqueles que estão aqui no nosso ambiente sociohistórico, né? A possibilidade de acesso a ideias tão esclarecedoras quanto aconteceu com Eduardo Marinho nessa sua experiência, nesse dia de desespero. Eu espero que a gente consiga dar seguimento a essa proposta kardeciana. Muitíssimo obrigado, Elias. Eu vou pedir a todos que queiram fazer perguntas que, por favor, façam pelo chat. E aí nós vamos conversando. Temos algumas perguntas já. Elias, uma é do Salomão. Ele gostaria que você, por favor, fizesse uma distinção entre contextualização de Kardec do seu texto e a atualização do Espiritismo da CEPA. Ah, sim, importante. Veja, Salomão, essa é uma questão interessante, e ela veio à tona agora com a questão da proposta de um texto antirracista
colocada lá pelo grupo Espíritas à Esquerda. Eu acho que o que pegou mais foi ser um Espíritas à Esquerda. Acho que isso pegou mais do que ser propriamente uma discussão antirracista, porque gerou muita polêmica. Mas o que eles estão chamando a atenção é exatamente para isso. Nós temos que estar atentos porque há certas abordagens que são daquela época e que hoje elas não podem ser trazidas com o mesmo olhar, porque elas podem, inclusive, ser consideradas, sim, à luz do que se sabe hoje, à luz da maneira como se pensa hoje, racistas. Então, por exemplo, eu cito um outro exemplo. O relacionamento sexual de jovens estudantes com mestres sábios era algo que era da tradição grega antiga, né? Havia uma liberdade muito grande do ponto de vista da sexualidade e sabe-se que muitos jovens eles se colocavam como aprendizes junto com mestres sábios e há hoje, né, uma leitura de que até mesmo ligações sexuais aconteciam nessa relação de aprendizado. Alguns de nós hoje, sob o olhar de hoje, podemos dizer, mas isso é pedofilia. Sim, mas esse é um conceito que na época não existia. Ele não existia naquela época, né? Então, nós olharmos para a sociedade grega da época de Sócrates, de Platão, e acusarmos aquelas pessoas de pedófilos, é a mesma coisa de a gente olhar hoje para Kardec no seu tempo e acusá-lo de racista. Não faz o menor sentido. Isso não significa que aquele modelo de sociedade do tempo da Grécia Antiga possa ser validado hoje, como também não significa que o modelo de sociedade escravagista do século XIX possa ser validado hoje. Muitas perguntas, muitas explicações de mundo que estão na obra kardeciana são daquela época. Eu vou citar um exemplo. A ideia de uma raça adâmica, e que por não por coincidência era exatamente o povo branco europeu, né, que eram os mais inteligentes, os mais habilidosos e até mesmo mais bonitos, né? A gente percebe isso claramente na obra kardeciana. Tá? Essa não é uma teoria apresentada pelos espíritos. Essa teoria, um colega lá do grupo da CEPA me ajudou, eu não tinha essa fonte, né? E ele me trouxe as fontes, inclusive. Essa era uma teoria da época de Kardec. Ela consta de livro publicado em 1848, a teoria da raça adâmica. Então, Kardec lança mão dessa teoria para tentar dar um sentido para aquela outra teoria teológica dos anjos decaídos da tradição católica. Kardec faz isso em 1862, faz um ensaio, publica isso na Revista Espírita. Essa teoria encontra grande aceitação no meio espírita. Eu estudo isso no meu livro, O Processo Mediúnico, para perceber como o processo mediúnico não é tão como eu diria assim, tão literal quanto a gente às vezes imagina. Os próprios espíritos da época também passam a falar dessa teoria da raça adâmica, desses anjos decaídos, dessa vinda de espíritos de outros planetas para comporem aqui na Terra os povos que promoveram maior progresso. Então, tudo isso são teorias daquela época que Kardec elabora mediante esse diálogo com os espíritos, entendendo os espíritos naquela concepção que ele traz do Livro dos Médiuns, como seres humanos desprovidos de corpo material e que, portanto, também sujeitos ao ambiente cultural que eles viveram e onde eles vivem. Então, a gente percebe tudo aquilo e não dá para a gente repetir essas teorias hoje, sabe, validando-as hoje. A gente tem que ter esse cuidado. Por isso que eu digo, Salomão, que contextualizar é situar historicamente a ideia na maneira como ela aconteceu, como ela foi produzida, como ela foi construída. O atualizar, eu entendo que é outro desafio. E acho que o Alexandre Cardia, que é também colega na CEPA, ele faz um trabalho brilhante quando ele tem coragem de entrar discutindo isso e propor uma atualização dessa teoria à luz da ciência de hoje, do que já se conhece de arqueologia, de antropologia,
Tá? Então, Alexandre Cardia faz um interessante trabalho no livro que ele publicou apenas em PDF, infelizmente, mas já é um bom trabalho, merece ser impresso, que ele chama de Uma Breve História do Espírito. Então, essa é a diferença que eu faço, sabe, Salomão? O contextualizar é compreender ali dentro dos livros de Allan Kardec. O atualizar é esse trabalho que outros pensadores de hoje estão fazendo. Eu cito Alexandre Cardia, mas há outros. Nós temos aqui o Milton Medrano, que tem uma contribuição muito boa. Nós temos o Salomão, que tem uma contribuição muito boa, somente para citar pessoas que estão nesse grupo, né? Nós temos outras pessoas, como o Alexandre Júnior, lá em Pernambuco. Nós temos Luiz Signates, aqui em Goiânia. Nós temos a Célia Ribas, fazendo leituras muito importantes aí em São Paulo. Então, assim, aí esse é o trabalho de atualização que eu entendo como necessário, indispensável, e que vai ser feito sem que, por isso, se altere a obra de Kardec. O pessoal do Coletivo Espíritas à Esquerda achou por bem inserir esses textos na própria obra kardeciana. Eu estive conversando com a Mônica, com o Sérgio, até para entender a lógica deles. Eles falaram, Elias, é a maneira que nós vimos de chocar, de provocar e dizer para as pessoas, nós precisamos dar atenção a essas questões. Tá? Então, mais do que chocar, é preciso... Eldemar Quioro, muito bem lembrado, Jacira, trabalho brilhante sobre reencarnação, em vários estudos sobre reencarnação naquele trabalho organizado pelo Quioro. Tá? Então, nós precisamos agora fazer esse trabalho de atualização mediante publicação de novos livros e talvez, se as editoras espíritas puderem fazer a gentileza naqueles pontos controvertidos, já colocarem notas de rodapé, onde informem a existência dessas novas teorias, sabe, que atualizam a compreensão do espiritismo para hoje, citando referências e autores que podem contribuir para um melhor entendimento, para que a gente não seja entendido como pessoas que ficamos presos no século XIX e não conseguimos nos situar no nosso tempo. Então, eu acho que as duas coisas são distintas, Salomão, mas necessárias. Ambas. Muito obrigada, Elias. Estão perguntando também como é que faz para adquirir o livro. Eu até coloquei já o telefone, né, que nós conversamos antes, no 62 3281 5452, através do site da EFOS, e eu não sei se tem mais alguma sugestão da sua parte. O livro ele pode ser adquirido, o e-book pela Amazon, tá? Está disponível, não só a Amazon, tem várias outras, mas como a Amazon é a mais conhecida, a gente acaba falando nela, né? Mas as redes de livros virtuais, de e-books, a maioria delas está com o livro disponível. Tá? O mais conhecido é a Amazon. Digitou Amazon, contextualizando Kardec, com certeza você vai encontrar o e-book. Né? O livro impresso, a gente centralizou toda a distribuição em 2 livrarias aqui de Goiânia, porque hoje você tem condições de despachar para o Brasil inteiro. Né? Facilita muito. Então, tem a editora, a Livraria Universo do Livro e a Livraria Parlenda. As 2 estão distribuindo. Você acha pela estante virtual qualquer uma das 2 e acha também se contatar direto a Parlenda, que é esse telefone que a Alcione informou. Tá? No site da EFOS tem o contato da livraria e tem também, para quem quiser, eu sei que de vez em quando a situação financeira aperta, né? Para alguém que não esteja podendo comprar nesse momento, a EFOS tem por política deixar toda a publicação dela disponibilizada em PDF no site. Então, caso alguém queira baixar o livro, o PDF do livro lá no site, aí ele não vem com a facilidade de um e-book, mas é o PDF exatamente fiel ao que foi impresso. Tá? Então, para quem quiser também, pode baixar o PDF no site da EFOS, está lá à disposição, sem nenhum custo, está disponível para a comunidade espírita. Muito bem. Rodolfo comenta, né, que ele gostou muito da sua palestra e pergunta se poderia repetir o conceito ou o rol do espírito da verdade, que ele não compreendeu totalmente. Tá. Porque na nossa imaginação, no nosso entendimento, nós avalizamos inteiramente aquela fala de Kardec quando ele diz que o livro dos Espíritos
foi inteiramente revisado pelo Espírito da Verdade. Ele coloca isso na introdução do Livro dos Espíritos. E que o livro não contém nada que não seja ensino dos espíritos superiores. Em razão disso, há quem entenda que o Espírito da Verdade, e há mais quem entenda que o Espírito da Verdade fosse o próprio Jesus. Essa foi uma dedução do Jean-Baptiste Rusteng. O Rusteng entendeu que o Espírito da Verdade seria Jesus. E, em consequência desse entendimento de Rusteng, muita gente no movimento espírita, ainda hoje, também acredita que o Espírito da Verdade fosse o próprio Jesus. Kardec é reticente nesse sentido. Parece que, em alguns momentos, ele fica em dúvida se poderia ser ou não, quando a gente lê os diversos pontos onde ele se refere, mas prevalece, no meu entendimento, o entendimento de que Kardec não apresenta isso com certeza nenhuma. Pelo contrário, ele parece ter mais dúvidas que certezas. Então, mas no nosso imaginário, no imaginário de grande parte dos espíritas, ficou que o Espírito da Verdade seria o próprio Jesus e teria ele mesmo vistoriado, revisado toda a obra produzida por Kardec para que ali não estivesse nada que não fosse a tradução fiel do pensamento dos espíritos superiores, naquele sentido de espíritos iluminados, né, que pudessem ter o alcance de toda a verdade. É nesse sentido, então, que a gente colocou esse mito construído em torno dessa revisão feita pelo Espírito da Verdade. Quando a gente vai compulsar a própria obra kardeciana, nós vamos ver que a Kardec coloca essa revisão muito mais do ponto de vista de um espírito amigo, que era o orientador do trabalho dele, se apresenta como Espírito da Verdade, né? Que, por sinal, é apresentado por um outro que se chama Zéfiro, que é um espírito que usa o nome de um deus grego, né? Portanto, não é o nome dele, né? Mas o Espírito da Verdade, ele seria, portanto, alguém que não quer usar o próprio nome, alguém que quer fazer um trabalho mais no campo das ideias e não no campo da sua pessoa, né? E que é curioso que também encontre um correspondente na tradição francesa. Também René Descartes disse que foi orientado pelo Espírito da Verdade, que lhe havia pedido que publicasse aquelas reflexões, aquelas meditações que ele estava desenvolvendo, porque elas seriam de grande contribuição para o entendimento da humanidade. E o René Descartes publica suas meditações orientado pelo Espírito da Verdade. Então, quando a gente percebe esses elementos, a gente claramente pode deduzir que quando Kardec fala que a obra dele foi orientada, foi revisada pelo Espírito da Verdade, é nesse sentido de uma orientação maior, mas não no sentido específico de que nada poderia ali ser questionado, tanto que depois ele próprio faz modificações, modifica seu entendimento a respeito de alguns assuntos, e ele próprio coloca que se algum dia o Espiritismo precisar ser reformulado em alguns aspectos, que isso deve acontecer com tranquilidade. Então, é nesse sentido que eu trouxe a questão do mito construído em torno da ideia de Espírito da Verdade, que nós acabamos endeusando como algo muito maior do que o que é apresentado pelo próprio Allan Kardec. Muito bem. Ricardo pergunta, na sua visão, Elias, qual é o lugar do Espiritismo na atualidade? Entre as ciências, entre as filosofias, ou entre as religiões, ou um pouco de tudo isso? Ricardo, um pouco de tudo isso, né? Um pouco de tudo isso, de preferência, que bom. Porque, veja bem, hoje nós não temos como discordar de que o Espiritismo seja uma religião. Tá, eu posso até não gostar disso. Eu posso até achar que, para mim, não é esse aspecto que prevalece. Mas hoje o Espiritismo, indiscutivelmente, é uma religião brasileira que consta, inclusive, nas pesquisas do IBGE. Me agrade ou não, é assim que a sociedade compreende hoje o Espiritismo. Então, o Espiritismo já tem um lugar conquistado no ambiente religioso. O Espiritismo tem um lugar conquistado no campo da filosofia? Não me parece que isso tenha acontecido. E a Jacqueline Stoll, ela faz uma análise muito interessante a esse respeito, que está, inclusive, eu comentei, né, Saulo? Está, inclusive, num vídeo, numa palestra que está disponibilizada no Cultura Espírita Livre de Pensar, uma excelente palestra da Jacqueline Stoll, e ela, depois, respondendo as perguntas, ela explica por que o Espiritismo não está situado no campo da filosofia. Ela vai mostrar, porque por mais que Kardec apresente, em alguns momentos, o Espiritismo como também
um conhecimento na área da filosofia, ele não apresenta um corpo de filosofia que tenha sido suficiente para se afirmar diante das diversas correntes filosóficas da sua época ou posteriores. Então, a Jacqueline Stoll faz essa leitura com a qual eu concordo. Ele vai ter muita contribuição no campo da ciência, e aí a contribuição do espiritismo foi enorme, não há como negar isso. Tá? Talvez até não propriamente pela vertente kardeciana do espiritismo, mas também pela vertente estadunidense, também pela vertente inglesa. Então, o que nós vemos hoje é que as temáticas fundamentais do espiritismo, elas hoje são objeto de pesquisa no campo da ciência, nos mais variados centros de estudos. Aqui no Brasil, há muito estudo no campo das ciências sociais. Há alguns estudos no campo da área médica, com o professor Alexander Moreira Almeida, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós temos estudos muito interessantes acontecendo em universidades dos Estados Unidos e da Inglaterra. Tá? Então, assim, o espiritismo ele acabou conquistando um campo no meio científico muito interessante, muito interessante. Não tem ainda consolidado um paradigma, mas é bem provável que nós vejamos ao longo das próximas décadas uma boa disputa entre o paradigma materialista e o paradigma espiritualista, sabe? Que é uma disputa que já está começando a ser colocada também no campo da ciência. Ele já esteve mais presente no campo da filosofia e eu vejo ele hoje entrando para o campo científico. As pesquisas do Dr. Samparnia com relação à experiência quase morte são muito interessantes nesse sentido e ele está testando ver se consegue elementos mais conclusivos de que a consciência humana sobrevive ao fenômeno da morte. Isso é muito interessante no campo científico. Também as pesquisas do Dr. Jim Tucker, que sucede o professor Ian Stevenson, ele também está fazendo hoje pesquisas com crianças, né, trabalhando a partir das rememorações espontâneas e tem conseguido resultados muito interessantes. E não só eles, tem vários campos hoje abertos e a gente entende, tem até alguns campos que têm sido considerados pseudociência, né? Alguns estudos muito interessantes também, que por não conseguirem conquistar um status, e com razão, eu até entendo que há motivos sérios para isso, né? Porque nem sempre as metodologias apresentadas são consistentes para serem testadas no meio científico. Mas há estudos interessantes, e até com teses muito complicadas, mas que são teses que afirmam esse campo do espiritualismo, que é o caso, por exemplo, dos estudos, como é que é a teoria, gente, dos campos mórficos, morfogenéticos, né? Então, tem muitos estudos acontecendo, e eu acho que isso é o espiritismo conseguindo espaço no meio científico, sabe, Ricardo? E acho que isso tende a aumentar, e quanto mais a gente puder contribuir para isso, eu penso que melhor estamos nos trilhos propostos por Kardec, quando a gente faz isso. Muito bem. O Saulo pergunta, Elias, como atualizar o espiritismo diante da dimensão gigantesca do conhecimento científico contemporâneo? Considere na análise que a maior parte do meio espírita não tem essa preocupação e que os grupos minoritários não têm um projeto organizado nem dinheiro para bancar pesquisas. Saulo, eu vejo assim, sabe, que o fenômeno religioso, ele escapa do nosso controle. Ele escapa. Nós não temos como controlar fenômeno religioso. Nós não temos como controlar fenômeno social nenhum. E o fenômeno religioso é um fenômeno social. Nós teremos, inevitavelmente, não sei nem se grande, nós teremos, inevitavelmente, uma religião espírita, no Brasil, sobretudo, que vai estar se lixando para a ciência. E que vai estar dando passe magnético e provavelmente se misturando um pouco com a Umbanda pelos próximos passos, porque há uma aproximação bem grande hoje, também com a tradição da Umbanda, o que eu acho até que pode ser benéfico, tá? Para esse movimento religioso, né?
E eu acho que vai ser interessante, sabe? Esse movimento ele vai conquistar um espaço, uma expressão, e provavelmente se afirme como uma terceira religião forte aqui no Brasil. Tá? Eu acho que isso é benéfico, é salutar. Eu não vejo problema. Eu vejo assim, o desafio de os grupos que se preocupam com essa, vamos usar a expressão de atualização, com essa atualização do espiritismo, que esses grupos, que nós, né, eu me incluo nesse grupo, que nós não percamos de vista a necessidade de estar pesquisando e publicando os materiais que traduzam as conclusões a que nós estamos chegando. Eu penso que esse trabalho de publicação que nós formos fazendo agora, né, é que vão dar essa ideia de atualização para o pensamento espírita. As pessoas que estão no movimento religioso, né, e eu digo isso, gente, como quem está nos dois. Eu estou no movimento religioso também. Né? E hoje, na fraternidade, a gente discutia isso, a necessidade de a gente não perder de vista essa caminhada junto com o avanço científico. Né? Então, aqueles grupos que tiverem essa preocupação vão encontrar nos textos que nós produzirmos, nas entrevistas que nós produzirmos, nos conteúdos que nós produzirmos, material para se atualizarem, mesmo continuando a participar do espiritismo religioso. Aqueles que escolherem manter aquele espiritismo religioso, dogmático, vamos dizer assim, cheio de crendices, carregado de até superstições, vai ser um movimento religioso que também vai estar presente e que não nos cabe nem querer defender que eles mudem, porque essa mudança não é uma coisa que esteja ao nosso alcance. Isso é fenômeno social. Né? Então, eu penso que a gente tem que trabalhar nessa perspectiva. Oferecer a informação, oferecer novos conhecimentos, oferecer novas teorias, novas abordagens, sabe? Sem a pretensão de que um dia todos pensem como nós. Né? Sem essa pretensão, porque aquela ideia de unidade, eu discuto isso no meu livro Contextualizando Kardec, aquele sonho de unidade kardeciano, ele era um sonho europeu do século XIX. Tá? Era um sonho de todos os pensadores daquele tempo. Né? E nós sabemos que isso é uma utopia. O desdobramento dessa questão ao longo do século XX trouxe para nós, especialmente depois dos anos 1960, a compreensão de que a sociedade ela é diversa, ela é plural. Nós vivemos num mundo que é traduzido por inúmeras culturas diferentes, inúmeras visões de mundo diferentes, e nós não podemos alimentar aquela pretensão de universalidade que existia no século XIX, acreditando que, através do Espiritismo, nós um dia pensaríamos todos mais ou menos da mesma forma. Essa é uma ilusão oitocentista, né, que a gente precisa superar, sabe? Mas nós podemos, num mundo diverso e num mundo plural, ser uma das vozes que também oferece a sua contribuição para a melhor compreensão do mundo e da vida. Muito bem. A Jacira coloca como lembrança, né, a leitura do livro de reencarnação, e aí eu estendo a toda a coleção Livre Pensar, que a CEPA disponibiliza no seu site, com e-books. E que está excelente. Em 4 idiomas, e em setembro, nos 35 anos de aniversário do CPDOC, a CEPA Brasil lançará a coleção em livro físico. Então, vão colocando nas suas agendas aí para a gente estar junto nessa próxima data. O Saulo deixa um recadinho também, como é que faz para acessar a palestra da professora Sandra Jaqueline Stoll, e nele diz o seguinte: Buenas tardes. Considero que o espiritismo religioso é um sincretismo que se origina no Brasil e se assemelha mais ao catolicismo. Não concebo um espiritismo dogmático aferrado a líderes endeusados. Estou em desacordo. Espiritismo não é religião. E eu entendo que, para todo mundo que está fora do Brasil, essa percepção faz muito sentido.
tá? Porque fora do Brasil, o espiritismo realmente não se consolidou como religião, pelo menos até onde eu alcanço. Eu tenho acompanhado um grupo na França, que é aquele grupo de Nancy, né? E é muito interessante que, mesmo lá, eles fazem questão, por mais que eles tenham práticas que não são típicas de um grupo mais voltado para o aspecto científico e filosófico, inclusive com práticas tipicamente religiosas, mas eles não se afirmam como religião. Então, é muito interessante como isso se dá. Fora do Brasil, o espiritismo não se consolidou como religião, mas dentro do Brasil, ele se consolidou de maneira muito firme como religião e, inclusive, está exportando esse modelo para outros países. Então, hoje, nós, quando saímos do Brasil, é muito comum nós encontrarmos espiritismo fora do Brasil, com a característica do espiritismo brasileiro. Então, esse movimento, ele inevitavelmente leva, pelo menos essa vertente, para o campo religioso. Eu entendo que nós não temos como, e nem por que, obstar esse movimento. Ele é natural do comportamento humano, é uma reação humana compreensível diante de uma ideia extremamente esclarecedora, que é a proposta kardeciana, e para muita gente aqui no Brasil, foi pretexto para se fundar uma religião. É muito interessante que o próprio Kardec lidava com esse conflito ainda na França no seu tempo. Nós sabemos que os seus seguidores tiveram um comportamento muito religioso, apesar das restrições colocadas por Kardec, que gostaria que fosse uma ciência espírita. E eu abordo isso no meu livro, eu vejo que mesmo quando nós consideramos o modo como Kardec consegue estruturar isso e apresentar à sociedade, a Jacqueline Stoll analisa isso muito bem também na palestra que ela fez e na tese de doutorado dela, e nas pesquisas que ela apresenta depois. A Jacqueline Stoll, ela também observa que, por mais que Kardec tenha tentado dar um aspecto mais científico para o seu trabalho, ele acaba cedendo à pressão religiosa do seu tempo, e nós vamos percebendo que, embora ele não constitua uma religião, mas ele termina constituindo uma doutrina de cunho filosófico-moral. E quando nós pensamos em uma doutrina de cunho filosófico-moral, nós temos de entender que, para algumas pessoas, é possível que isso seja compreendida como uma religião, e nós não poderemos censurá-las por isso. Então, por isso que eu entendo que hoje o olhar que nós precisamos ter sobre o espiritismo é um olhar baseado na ideia de diversidade. Inevitavelmente, nós teremos pessoas que verão o espiritismo por um prisma mais religioso. O Mauro levantou aqui uma boa indagação, né? Porque ele percebe o espiritismo com influência mais no campo filosófico, e eu concordo com a sua leitura, Mauro, nesse sentido que você apresenta, né? E outros verão no espiritismo um campo de estudo mais científico. E eu penso que admitirmos essa diversidade é benéfico para o espiritismo. Por quê? Porque nós paramos de nos digladiar uns com os outros por conta das nossas preferências, nós permitimos que cada um ocupe seu espaço debaixo desse guarda-chuva conceitual que é o espiritismo, sabe? E podemos conviver de maneira respeitosa, fraterna, amigável, com todas essas diferentes correntes, não nos vendo como inimigos ou como opositores, mas como quem pensa diferente, a partir de uma mesma matriz fundante, que é o pensamento kardeciano. Eu penso que é melhor para nós admitirmos essa diversidade do que disputarmos a primazia de qualquer uma dessas correntes sobre as demais. Muito bem, você já viu, então, a provocação do Mauro, e a pergunta Gostei. dele é como buscar maior integração das ações voltadas para contextualização e atualização? Pergunto porque considero que essas iniciativas, embora minoritárias, são, além de tudo, desconexas. Mauro, aí eu vejo também um outro desafio. A ideia de unificação, que é muito forte aqui no Brasil e se inspirou naquela ideia de unidade
do pensamento kardeciano. Então, aqui no Brasil, isso teve uma linguagem voltada para a unificação, que terminou se constituindo numa ideia de buscar todo mundo a mesma forma de lidar, uma ação coordenada, uma ação conjunta que proporcionasse um fortalecimento dos espíritas, né, nas suas ações. Eu penso que essa ideia ela é interessante, mas a gente também tem que ter cuidado com certos limites que ela apresenta, tá? Porque todo fenômeno religioso, e agora olhando um aspecto mais sociológico ou socioantropológico, né? Ok, eu percebo a sua preocupação, conexão, sim, mas eu quero puxar pela unificação, porque eu acho que ela nos ajuda a perceber a armadilha que existe nesse campo, né? Todo fenômeno religioso, tá? Ele evolui de maneira... Deixa eu usar aqui agora uma outra teoria, que é dos anos 60, que eu acho muito oportuna para nos ajudar a compreender fenômenos sociais, que é a chamada teoria da complexidade. Tem gente que não gosta do apelido dela, que é a teoria do caos, né? Tudo bem, teoria dos sistemas complexos. Os sistemas sociais, eles evoluem de maneira... eles possuem uma ordem que é a chamada ordem subjacente, mas a maneira como eles evoluem é uma maneira caótica, uma maneira que nos dá a impressão do caos, né? Por mais que seja um caos ordenado, mas há um componente de caos nessa evolução. E que, portanto, nem sempre controlável, porque são sistemas complexos, evoluindo simultaneamente por forças diversas e que não permitem que uma força externa entre controlando. Pode, no máximo, criar mais uma perturbação nesse movimento. Então, o fenômeno religioso, ele também acontece dessa maneira. E aí, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter múltiplas vertentes acontecendo, nós vamos ter movimentos se dividindo e saindo do movimento e formando correntes, como deu-se com Valdo Vieira, como Legião da Boa Vontade, com vários movimentos que foram surgindo. Alguns deles permanecendo dentro do guarda-chuva do espiritismo, outros escapando desse guarda-chuva e preferindo se situar do lado de fora, mas com ideias muito parecidas. Então, isso é evolução do processo social, tá? Que é inevitável que aconteça também com o espiritismo. Então, quando a gente percebe sob esse olhar, aí a gente vai entender que, assim, olha, é dentro dessa dinâmica caórdica também que nós vamos fazer esforços de conexão, nós vamos fazer esforços de aproximação, tá? E vamos tentar criar um ambiente favorável às ideias que a gente defende, né? Vamos fazer isso. Nós vamos tentar puxar o Alexandre, vamos tentar puxar o pessoal do Instituto Herculano Pires, vamos tentar dar braços aqui, CEPA, AEFOS, e vamos procurar fazer essa união. Esse é um movimento social que nós vamos promover, que é legítimo que a gente promova, e nós não temos como governar o tamanho da influência dele, né? Nós não vamos conseguir governar o destino disso. Na teoria do caos há um princípio interessante, que o bater de asas de uma borboleta lá no Japão, né, pode afetar de maneira drástica o clima aqui nos Estados Unidos, provocando um furacão aqui nos Estados Unidos. O que a teoria quer dizer com isso? Isso é uma constatação do Lawrence, né, no experimento feito em computador. Tá? Mas o que ele quer dizer é que pequenas variações nas condições iniciais de um determinado fenômeno vão se desdobrando de tal modo, tá, que lá na frente a gente não sabe a repercussão disso. Então eu diria assim, olha, a gente tem que fazer esse trabalho esperando e torcendo para que a repercussão seja tão grande que possa, inclusive, contagiar o espiritismo como um todo. Mas nós não temos como saber se isso vai acontecer. Nós podemos fazer o melhor da nossa parte, todo o esforço possível, né, para que a gente consiga fazer alguma diferença no conjunto do pensamento espírita, né? Se a gente conseguir, pelo menos, influenciar um pequeno grupo, mas que daqui a algum tempo seja um grupo mais expressivo e que também consiga voz nessa sociedade complexa em que nós existimos, vai ser ótimo. Vai ser ótimo. Se não, que pelo menos os poucos que continuarem também abracem essa bandeira e deem continuidade a essas indagações para que o espiritismo não se perca somente como um movimento
eu vou usar a expressão que às vezes as pessoas não gostam, mas que para o nosso meio faz sentido, tá? Com o movimento de fanatismo religioso. Porque se perder essa vinculação com a ciência, se perder esse filosofar que está sendo construído, se esse lado nosso se apagar, aí vai ficar só o fanatismo religioso, infelizmente, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que fazer de tudo, sabe? Fazer um empenho, sim, fortalecer nossas conexões. Isso é uma ação que é humana, isso é uma ação que é humana, né? Então, a gente tem que investir nessa ação, com as nossas limitações, para que esse lado persista e que eu acho que ele tem mais a ver com o sonho kardeciano. Muito bem. Temos mais 2 comentários, né, do Ricardo e da Nelly, que vocês poderão ver no chat. Não quero me estender para a gente manter o nosso horário, e gostaria que agradecer Elias novamente e passo a palavra para você para as suas últimas considerações. Eu quero chamar a atenção, assim, por mais que a gente não goste, o que cresceu mesmo no espiritismo aqui no Brasil foi o lado religioso. A gente sabe disso, né? Então, hoje, o lado religioso ele congrega aí uma parcela pequena da população, mas que, em milhões de brasileiros, dá uma quantidade expressiva. Então, não tem como a gente fechar os olhos para isso. Agora, o que eu vejo de importante é que nós podemos e devemos, né, oferecer uma contribuição. Nós não sabemos até que ponto, quanto desse movimento vai estar aberto a ela, mas eu penso que a gente deve fazer uma contribuição para fora do nosso meio, sabe? O conceito de bolha, ele é muito importante, bolha informacional, ele é muito importante para nós nesse momento. Nós não podemos fazer com que o nosso movimento se constitua uma bolha informacional espírita dentro do planeta Terra. Eu penso que a gente precisa, quanto possível, interagir com a sociedade, compartilhar nossos estudos, nossos experimentos, nossas ideias, sabe? Eu penso que a gente tem que ocupar as redes sociais, penso que nós temos que ocupar as redes sociais, né? Porque elas hoje são um canal importante de diálogo com a sociedade. Eu parabenizo o Livre Pensar pelo trabalho que tem feito, parabenizo o Alexandre pelo trabalho que tem feito lá no Coletivo Gerações, e acho que, tanto quanto possível, parabenizo o grupo Coletivo Espírita Maria Filipa, na Bahia, também tem feito um importante trabalho de redes sociais, né? A EFOS, eu estou estimulando os colegas para a gente reforçar nossa posição midiática, eu acho tudo isso importante, porque, gente, é assim, o mundo tem uma figura que é muito bonita, vou terminar com ela, uma figura da mitologia indiana, que é o carro de Jagrennath. Quem apresenta isso para nós é o Giddens, né, que traz isso para o campo da sociologia. O carro de Jagrennath é uma figura muito interessante, porque ele é um carro mitológico que é dirigido por todo mundo ao mesmo tempo. Então, todo mundo pisa no freio, todo mundo tem a direção na sua mão, todo mundo tem tudo ao seu alcance, e esse carro não obedece a ninguém individualmente. Ele obedece ao resultado da ação coletiva de todos os que estão dirigindo esse carro. E ele está descendo uma grande ladeira, atravessando a cidade ali, né, e descendo ao sabor do que todo mundo faz com ele. Então, esse carro de Jagrennath, eu acho essa figura interessante, porque, assim, olha, eu vou fazer a minha parte, eu vou dar a minha contribuição, mas eu não sei se a minha contribuição tem o poder de mudar o movimento desse carro, porque esse movimento ele é definido pelo coletivo. Quando a gente tem consciência disso, que nós vivemos numa sociedade de 8 bilhões de seres humanos, né? Então nós temos que ter consciência da nossa impotência, da nossa insignificância, mas, ao mesmo tempo, ter a clareza, o entendimento de que a nossa ação ela é indispensável, porque é ela somada com a de outros e mais outros que, porventura, eu nem sei se existem e onde estão, mas que também podem estar com a mesma preocupação que a minha, e fazendo esse mesmo movimento, é do resultado da ação de todos nós, que nós podemos, inclusive, salvar o planeta Terra de uma grande catástrofe ambiental, que nós podemos salvar o planeta Terra de uma onda de extremismo, de comportamentos tresloucados na linha das experiências de relacionamento humano, sobretudo no campo político,
que nós podemos salvar o planeta Terra dessa onda de conservadorismo que nos impede de alcançar uma sociedade mais solidária, mais fraterna. Então, pensa assim, olha, nós temos desafios pela frente. Nós não temos como governar esse movimento. A doutrina espírita nos diz que há uma coletividade de espíritos que também estão conosco nesse empreendimento. E eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso não só pelas informações que Kardec nos trouxe, como por tudo que a gente vive, né? Há uma espiritualidade, um conjunto de espíritos também preocupados com isso. Eles são maioria no mundo espiritual? Não sei. Mas há espíritos preocupados com isso. Então, o Signatis traduz isso muito bem. Então, nós somos seres conscientes nas duas dimensões da vida, preocupados em dar um encaminhamento melhor para o futuro da humanidade. Então, nós não podemos nem perder a noção da nossa importância, porque nós nos somamos a esse todo, dentro desse carro de Jagrenar, quanto também não podemos ter a pretensão de uma capacidade que não está ao nosso alcance sob o nosso governo. Então, que a gente faça o melhor ao nosso alcance, dê a nossa contribuição com toda a modéstia, com toda a humildade, mas também com toda a ousadia possível. Porque o que constrói o mundo é a ousadia dos poucos que se atrevem. Então, a gente também não pode perder a ousadia de fazer o melhor ao nosso alcance, o máximo que a gente puder. Sabe? Porque o mundo depende disso, sempre dependeu de algumas pessoas que fizeram o seu máximo. E, quem sabe, com isso, a gente consiga fazer com que esse carro tome uma direção um pouquinho melhor para o lado que a gente pretende e a gente conseguir sair de grandes ameaças que hoje pairam sobre o nosso destino enquanto humanidade. Deus nos abençoa. Eu termino com Jesus. Uma pequena quantidade de fermento leva da massa inteira. Sejamos esse fermento na nossa sociedade. Muitíssimo obrigada, meu amigo. Eu passo a palavra para o Ricardo e uma salva de palmas. Muito obrigado. Muito legal. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer, Elias, a sua participação. Você falou tantas coisas aqui que eu estou pensando, sabe? O tempo realmente ele urge, né? E não é impossível a gente conversar tudo que o que você falou aqui nos leva a pensar. Eu, particularmente, em relação a essa questão da religião, do espiritismo religioso, eu temo que o segmento religioso ele acaba extinguindo a dúvida, que a dúvida é essencial para o desenvolvimento da ciência e da filosofia. Não sei se o espiritismo religioso se desenvolvendo de forma extraordinária não é o fim do espiritismo, é a minha opinião, tá? Quero te agradecer muito, em que pese que, obviamente, a alteridade devemos ter sempre, né? Mas eu tenho essa dúvida, né? Que é muito forte. Ao mesmo tempo que você diz que o espiritismo é reconhecido como religião, é verdade isso aí também, né? Mas não sei até que ponto isso é a morte do espiritismo. Tenho que ser sincero com acho você. que não. Tá? É apenas uma reflexão. Vamos conversando mais, temos muito que trocar. Eu sou muito esperançoso com esse movimento nosso. Eu boto muita fé nesse movimento nosso. Tomara. Eu tô meio, assim, com as minhas opiniões um pouco, digamos, não tão otimistas, né? Mas vamos em frente. Bom, quero te agradecer, Elias. E você, pelo que eu pude conhecer de você até hoje, você é uma pessoa generosa, um intelectual importante do nosso movimento, que está fazendo um bem muito grande com as suas obras, com as suas reflexões, com as suas reflexões, né? Então, a gente te agradece muito e temos muita alegria de ter você como um amigo da CEPA, né? Um amigo da CEPA Brasil, e saiba que nós te recebemos de coração. E por falar em CEPA, eu quero, para encerrar essa nossa tarde de hoje, considerando a presença da presidenta da CEPA mesmo, né? Porque eu sou o presidente da CEPA Brasil, que é a Associação Brasileira dos Delegados e Amigos da CEPA. Mas nós temos aqui a própria presidenta da CEPA, que é a Jacira. E eu quero deixar ela, esses minutos finais, se ela estiver atenta aí, está aqui, que ela possa encerrar a nossa atividade com as últimas palavras. Opa!
É uma alegria, uma satisfação, Ricardo. Boa tarde a você, a todos. Boa tarde, Elias, querido amigo. Bom, Ricardo, acho que já foi bastante mencionado aqui, mas é importante dizer que também no âmbito da CEPA, trabalhos como esse do Elias são de extrema importância, né? Porque é um trabalho criterioso, um trabalho elaborado a partir de estudo sério, compromisso com o Espiritismo. E isso nos honra muito, Elias, viu? A sua presença no nosso meio contribui bastante para a gente abrir um pouco mais os nossos horizontes, que é essa nossa busca, né? A sua contribuição realmente é importante, ela faz diferença entre nós. Então, um agradecimento enorme da nossa parte, assim como também estender esse agradecimento a todos os amigos presentes, porque são todos trabalhadores desse momento que nós estamos vivendo, né? Todos companheiros aqui são estudiosos, trabalhadores, de alguma forma estão aí na luta com a gente também. Então, agradecer demais a você, Elias, a todos, parabenizar pelo trabalho, desejar um ótimo fim de tarde de sábado para todos nós. Muito obrigado, gente. Coração. Então é isso, gente. Obrigado pela presença de todos. Ficamos muito felizes. Tivemos uma presença muito interessante hoje, na tarde de hoje. E um bom final de semana para todos. Bom? Tchau. Abraço. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Abração. Tchau, pessoal. Abraço a todos. Tchau, pessoal. Um beijo para todos, viu? Até qualquer hora. Tchau. Deu certo. Pessoal, beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada.